Senhor Jesus, a gente quer entregar esse texto, Deus, de Hebreus, que a gente vai ler agora, um texto tão rico e tão desafiador. E a gente quer pedir em nome de Jesus que o Senhor possa mais uma vez falar aos nossos corações, Pai. A gente quer entregar a nossa vida a longo prazo, ou seja, toda a nossa vida, a nossa história para Ti, mas a gente também quer entregar esse momento para Ti, Deus. E pedir que o Senhor possa mais uma vez falar ao nosso coração. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos ensinar coisas, que o Senhor possa trazer novidades para a nossa vida e coisas que possam transformar a nossa história em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. A gente vai ler do 1 até o 16. Hebreus capítulo 11, do 1 até o 16. Eu costumo ler sempre na NVI, mas como eu estou lendo a Nova Almeida atualizada, esse texto base eu trouxe na Nova Almeida atualizada, mas os versículos de correlação na NVI. Então, se você ler na NVI vai ser muito parecido, mas o texto é o mesmo. Então, vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo 1 até 16. Então, lembrando, eu vou ler em outra versão, Nova Almeida atualizada, e aqui vai aparecer na NVI. Então, o texto diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. E de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir a um lugar que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Eu vou falar que cidade é essa mais para frente. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na fé. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Amém? Amém. Esse texto ele é um pouco maior do que isso, naturalmente, ele vai seguir por todo o capítulo e ele vai descrevendo, então, as histórias que as pessoas da Bíblia viveram. E é muito interessante que ao final do capítulo ele diz, né, que não dá tempo de falar de todos, que ainda precisaria citar mais gente. Eu li isso essa semana no meu devocional, né, e o Deus falou comigo para trazer esse texto. E é muito interessante porque
se você vai ver, ele vai citando e ele vai trazendo a fé como esse elemento que fez cada pessoa e cada família viver isso, né? Se você for pensar na história de Noé, né, essa é uma história tão pregada para crianças, mas que ela seria tão útil para nós adultos, né? Você pense na cabeça de Noé quando Deus disse para ele, né, pare tudo que você está fazendo e agora você vai construir uma arca, né? Uma arca gigantesca, onde você vai colocar dentro os animais, etc., toda aquela história, a sua família. É um projeto e um processo que até hoje, para nós, é difícil entender, não faz sentido num certo aspecto, mas que a gente sabe que já aconteceu e que já fez sentido. Mas, ou seja, o que ele precisou? De muita fé. Quando o texto vai dizer que Abraão, então, ele foi para um lugar que ele não sabia qual é, que Deus iria mostrar. Então ele fala, sai da terra do teu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei, ou seja, eu vou conduzir a sua vida. É puramente fé. E é por isso, então, que a gente vai esmiuçar o texto, vamos dividi-los, né, em alguns ensinos e vamos quebrá-los indo vendo versículo por versículo. Eu quero voltar então para o primeiro versículo, te convido a voltar para o versículo 1 e lá então nós teremos o nosso primeiro ensino. Então esse primeiro versículo, ele é um versículo que você precisa gravar, saber que ele existe, né, saber que ele está aqui, para poder usar ele, né, quando você precisar de uma definição do que é fé. Então, o próprio texto traz a definição, aqui não é preciso interpretação, né? O texto vai dizer que fé é a certeza daquilo que a gente espera. Então, ele está dizendo que a fé é você ter certeza de que aquilo que você está esperando vai acontecer. Em segundo lugar, é uma convicção de fatos que você não vê. Ou seja, é a crença de que existem coisas que estão além dos nossos olhos. Eu me lembro quando no seminário a gente estudando esse assunto, o assunto da fé, falava-se de uma palavra chamada metafísico, e eu sempre achava muito difícil de entender, mas é bem simples, né? O físico é isso que nós tocamos, né? Aquilo que tem matéria, e o metafísico é aquilo que nós não tocamos, né? Você não toca em Deus, você não toca na fé, são coisas que elas têm a ver com um mundo além, né, do que esse mundo que a gente toca, do que a cadeira que a gente senta. Isso tem a ver com aquilo que é espiritual, né? Quando a gente pensa em Deus, a gente gosta de pensar que ele tem um lugar para morar, né? E a Bíblia diz que a terra é o estrado onde ele apoia os seus pés. Na verdade, também é uma linguagem metafórica de um Deus que é maior que a terra, né? E a Bíblia diz que ele criou todo o universo, então ele é maior do que a terra. Então, não tente colocar Deus sentado em algum lugar, porque ele não se cansa, ele não precisa sentar. Quem se cansa somos nós, né? Eu moro no quarto andar. Quando eu chego lá em cima, eu já chego bufando, ainda mais se eu estou carregando compra de mercado e coisa assim. E aí não penso que só sou eu hoje, meu vizinho também estava chegando e ele estava bufando. Nós cansamos, nós precisamos de descanso, nós precisamos de esticar o nosso corpo todas as noites, né? Nós somos como um celular que se não carrega, não presta no outro dia. Mas Deus não é assim. Então Deus, ele está além. Vamos lá, então, o que é fé? A certeza de que aquilo que a gente espera, de que as coisas que nós esperamos, elas acontecerão. As promessas que Deus fez, elas acontecerão. Então, por exemplo, a salvação. Uma pergunta bem simples. Como você pode me garantir que nós seremos salvos? Como você pode garantir? A resposta é, não há nenhuma garantia que não há a fé, gente. Porque quem esteve lá e voltou para contar? Ninguém. E aqueles que fingem que foram e voltaram são picaretas, né? É cheio de gente que finge que faz isso. Não sei se você lembra antigamente que tinha uns CDs que rodavam por aí, não vou citar nomes, mas tinha gente famosa que dizia que foi, que voltou e etc. Eu mesmo ouvi aquele testemunho, gastei 2 horas ouvindo aquilo. Não é assim que funciona. Porque a Bíblia não foi construída dessa forma, a história de Deus não é essa. Ela não é sobre um ser humano ir lá contar, diz, não, pode ficar tranquilo, eu fui no céu, ele é bem organizado, é bem limpo, tem um quarto para cada um, vai caber todo mundo. Deus está lá, eu vi que ele estava lá, não se preocupa. E realmente quem não se organizou está lá no inferno, está bem separado, a cerca é bem alta, não tem como pular. Não é assim que funciona. O que ele está dizendo é que a nossa crença é quem vai definir isso. Então, nós cristãos somos um grupo reunido em todo o planeta Terra por causa de um pilar que é a fé. Porque nós decidimos acreditar naquilo que a Bíblia diz, porque é a partir dali que vem todo esse conhecimento, e então agora nós temos
uma fé comum. Nós acreditamos na mesma coisa, que Deus existe, que ele enviou o seu filho, que esse filho morreu na cruz, ressuscitou. Nós então temos salvação através, né, dessa morte e ressurreição. E que quando ele ressuscitou, ele voltou para o céu, está à direita, né, à destra de Deus, e que o Espírito Santo então foi derramado sobre a terra, desceu e está hoje à disposição daqueles que creem. E aí Efésios vai dizer que nós temos então esse Espírito dentro de nós como um selo da salvação. Tudo isso que eu estou dizendo para você está na Bíblia. E tudo isso nós acreditamos pela fé. E também a convicção de fatos que nós não vemos. Você não tem como ver Deus trabalhando. Você não tem como saber, inclusive, de coisas que ele fez e que você não sabe. Né? Então, por exemplo, o evangélico ele usa muito a palavra livramento, né? E que ela existe, mas ela é complexa de entender quando é um livramento e quando não é. Porque talvez você foi livrado de coisas que você nem sabia. Né? Talvez você virou uma esquina e teve um acidente atrás de você, mas você não ouviu. Então você foi livrado e nem sabia. Então é muito complexo isso, mas fato é que existe uma movimentação de Deus que você não está vendo. E a Bíblia é clara em dizer que essa movimentação é de Deus cuidando de nós, e eu vou explicar isso mais para frente. Então sim, existe um movimento, existe um Deus que está por trás, arquitetando tudo isso e cuidando e caminhando conosco. Então, eu fiz aqui uma pequena definição. A fé é um exercício intencional e racional que você faz quando ora, por exemplo. Interessante, eu usei duas palavras, né? Intencional, ou seja, você é claro na sua intenção do que você está fazendo, você toma uma decisão, e racional, né? Então é interessante colocar a palavra fé e a palavra racional na mesma frase. Porque às vezes a gente acha que não, que elas não caminham juntas, mas isso é uma grande bobagem. Na verdade, elas caminham juntas e uma sem a outra, elas precisam das duas para se completar. Você precisa escolher crer. Você toma uma decisão. Quando você senta para orar, não é algo que você foi impulsionado. É algo que você decide. Você diz, agora eu vou orar. Não é assim que a gente faz? Você escolhe no seu dia, na sua agenda, o momento que você senta e ora. E aí você escolhe fechar os seus olhos ou não, você escolhe falar com um ser que não está na sua frente. Porque a oração é exatamente conversar com um ser que não está na sua frente. Mas que pela fé, é isso que o texto diz, nós temos convicção. É por isso que a gente senta para orar para um Deus que a gente não vê. E aí você diz, puxa, Caio, você está me deixando em crise. A minha resposta é, não fique em crise. Apenas aceite que o Deus que nós seguimos é um Deus que nós não vemos. E que existe mais de 2 bilhões de pessoas no mundo que professam alguma ramificação dessa fé cristã em algum formato. Então, continuando, nós, né, como eu disse, nos sentamos na nossa casa e a gente basicamente fala sozinho, fisicamente falando. Lembra que eu disse do físico e do metafísico? Mas o fato é que nós cremos que Deus está ouvindo. E que não há nada melhor do que você fechar os seus olhos e dizer, Deus, bom dia, obrigado por ter me deixado acordar, abençoa meu dia. E agora falando de resposta, quando você experimenta respostas, a sua fé, o que ela faz? Ela cresce. E aí chega o que nós chamamos de amadurecimento espiritual. E aí você vai chegando num ponto da sua jornada que você já não tem mais crises. Então é complexo falar sobre isso porque eu demorei muito para chegar nisso. Mas eu tive muitas crises. Deus existe mesmo? Faz sentido falar sozinho, né? Pensando fisicamente, não metafisicamente. Faz sentido fechar os meus olhos? E isso no tempo de seminário, que é um tempo desafiador, porque a sua fé ela é questionada. Não de uma forma má, mas de uma forma boa. Você está ali tentando entender o texto bíblico, tentando entender as questões. Mas o que eu posso dizer para você é que, passados alguns anos, já fazem muitos anos que eu não paro para questionar se Deus existe ou não. Por quê? Porque já aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa que não tem como explicar, senão que existe um Deus no céu e que está arquitetando tudo isso. Você já pensou nisso? Você já passou por isso? Você já fez alguma oração que só Ele poderia responder? Você já fez aquela oração que foi respondida em menos de 24 horas? Eu citei isso na semana passada, não citei? Então, essa semana aconteceu de novo, uma outra história. Mais uma que envolve ofertas e coisas que a gente não esperava.
Ou seja, Deus ouve, Deus responde. Deus ouve e Deus responde. E isso tudo tem a ver com a fé. Quero que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 8. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 a 8. Segunda Coríntios 5, de 6 a 8, ele diz: portanto, temos sempre confiança, né, palavra-chave, e sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do Senhor. Estamos longe, né? Nós não estamos lá no céu com Ele. Aí ele fala: pois nós vivemos por fé, não pelo que nós vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e viver com o Senhor. Então entenda que essa é a dinâmica de vida de um cristão. Nós vivemos pela fé. Nós não vivemos pelo que vemos. E aí, se você volta para o texto e você lê lá o versículo, agora falando de Hebreus 11, o versículo 4, aí ele cita o Enoque no 5, depois lá do 6 até o 12, né, ele vai citar todas as histórias que a gente leu. Ele vai dizer que tudo aquilo, todo aquele movimento de Noé, de Abraão, né, dos patriarcas, todo aquele movimento ele foi feito pela fé. Então, ou seja, são movimentos que nós fazemos porque acreditamos em Deus. E aí, para terminar esse primeiro ponto, uma frase de Martinho Lutero, ele vai dizer o seguinte: a fé é uma confiança viva e ousada na graça de Deus, tão certa que alguém estaria disposto a morrer 1000 vezes por ela. Vou repetir. A fé é uma confiança viva e ousada, então não é uma confiança cega, uma confiança viva, é diferente. Né? Você acredita tanto naquilo que você poderia morrer 1000 vezes por aquilo. E é isso que eu espero para a minha vida e para a sua vida como cristãos. Que a gente nunca tenha dúvida em relação a: será que Deus existe? Será que Deus me ama? Será que a minha salvação está garantida? Você precisa ter clareza disso, porque lendo essa semana ali também o Hebreus 10, né, naturalmente, que vem antes, ele vai falar sobre isso, né, do desafio de como é que lida com uma pessoa que crê, mas que ao mesmo tempo não está na fé, e aí como é que explica isso? Eu admito que é um texto difícil de explicar. Em Hebreus 6 também ele vai falar sobre a questão de se perde ou não perde salvação, esse também é um assunto teológico delicado, mas o fato é, nós precisamos crer. E essa crença sólida, ela vai gerar em nós uma convicção, que é a palavra que Martinho Lutero vai falar, né? Uma confiança, convicção, sinônimo de confiança. Que a gente acredite de fato naquilo. A confiança viva e ousada na graça de Deus, tão certo que nós poderíamos morrer 1000 vezes por aquilo que acreditamos. Amém? Agora no verso 3, volte então, Hebreus 11, 3, nosso texto base. Hebreus 11, 3, ele vai dizer então que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, como eu disse, o físico, né, aquilo que a gente vive, ele veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, ou seja, um Deus que nós não vemos criou o mundo que nós vemos. Esse é o relato bíblico lá no início de Gênesis, né, nos primeiros capítulos, e é aquilo que nós acreditamos. Você pode estudar esse assunto, a criação, né, você pode ter dúvidas sobre esse assunto, você pode tentar entender alguns paradigmas que a Bíblia traz, que de fato são difíceis de entender, mas, como um princípio geral, aqueles que acreditam na Bíblia precisam acreditar que foi Deus que criou, porque a Bíblia diz que foi Deus que criou. E eu me lembro que uma vez assisti uma palestra não, todo um congresso de ciências, né, da Bíblia, eu nunca tinha ouvido esse termo, foi logo no início do meu seminário, primeiro ano de 2005, e não sei se você já ouviu falar de Adalto Lourenço, né, ele era um cientista cristão, e é um texto que não deveria ser, um termo que não deveria ser exótico, mas que, né, é exótico, e ele estudava, né, de forma científica e profunda esses assuntos da fé. E eu me lembro que ele explicou de forma tão abrangente, assim, foi difícil de caminhar com ele, mas peguei alguma coisa dizendo que de fato foi Deus que criou, mas a pergunta é como. E aí, claro, nisso nós podemos ter dúvidas e questionar. E aí ele vai dizer que os termos, né, hebraicos usados ali, alguns entendem que de fato foram dias, como nós entendemos, né, esse nascer e esse pôr do sol. Porém, outros vão dizer que talvez ali o conceito é de grandes espaços de tempo, que a palavra ela se refere a grandes espaços de tempo.
Então, que talvez não foi assim que Deus fez brotar a terra, no outro dia os animais, e no outro dia separou, né, o céu do mar, que seriam grandes espaços. Aí já começa a falar de dinossauro. Olha, gente, faz 21 anos que eu ouvi aquela palestra, aquele congresso, e foi muito legal, porque ele foi até nos dinossauros, né, explicando que isso foi uma grande era da primeira etapa da construção, da criação do mundo. Aí depois veio uma próxima, aquela coisa, mas o ser humano estava junto com os dinossauros, né? Quem já assistiu Jurassic Park ou filmes de dinossauro, a gente fica com essa, sei lá, acha que funciona assim, mas ele dizia não, são eras separadas, né? Não dá pra gente imaginar sei lá, quem já viu o filme dos bonequinhos azul, não do Smurf, o Avatar, né? A gente enxergar o homem voando num pterodátilo e coisa assim. Isso não é uma realidade, né? A coisa foi sendo construída, criada em blocos. Certo? Por que que isso é importante? Para mim, esse segundo ponto, a importância dele é formação de teologia. Volta e meia eu uso essa expressão porque eu percebo que hoje nós vivemos uma era muito diferente daquela de quando eu era criança, onde nós, cristãos, de forma geral, não temos mais tantas certezas, porque não temos mais aquilo que nós tínhamos no passado, a escola bíblica dominical, onde todo domingo, todas as manhãs, a gente se reunia e estudava. Certo, nós não vamos entrar agora para discutir por que não tem mais a escola bíblica, eu posso explicar para você na cantina comendo pastel, mas fato é, não da nossa igreja, mas de todas como um todo, mas fato é que existem verdades que nós precisamos aprender e gravar. E uma delas é Deus criou o mundo. Isso parece ser tão bobo, mas eu gostaria de reafirmar isso para você. Porque você, quando sai lá para fora, você vai ser questionado sobre isso por amigos, você vai sentar em rodas de conversa, você vai ouvir pessoas trazendo piadas ou perguntas, e você pode dizer, não, eu li essa semana na Bíblia, está lá em Hebreus, capítulo tal, versículo tal, e foi Deus que criou o mundo. Mais um texto para ajudar você, abra sua Bíblia em João capítulo 1, bem no início, versículos de 1 a 3. Então eu quero que você consolide, né, na sua mente que foi, sim, né, o nosso Deus que criou tudo isso, e que isso fique claro no seu coração. João, o Evangelho de João, não a carta, João capítulo 1, versículo 1 até o 3. E aí aqui a gente vai ver o papel de Jesus também na criação. Ele vai dizer assim, ó, no princípio era a palavra, né, palavra com P maiúsculo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aqui ele está se referindo a Jesus. Então aquele que é a palavra estava com Deus no princípio, e aí ele vai dizer no 3 que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Agora abra sua Bíblia de volta em Hebreus, mas vai lá para o capítulo 1, lá no início do livro, Hebreus capítulo 1, lá no início do livro, versículos também de 1 a 3. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3. Hebreus 1, de 1 a 3, ele vai dizer, no passado Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, né? Então ele está falando lá da época que Jesus estava com eles. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então a gente vai ver que, de fato, Deus fez tudo e o fez através de Jesus. Não precisa abrir, mas como referência também tem Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16, ele vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível, né, falando daquele conceito que a gente não enxerga Deus, o primogênito sobre toda a criação, e vai dizer pois por meio dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses 1, 15 e 16, se você quiser anotar. Então, fechando esse segundo ponto, que fique nítido e claro no seu coração, e sem nenhuma dúvida que foi Deus que criou tudo. Terceiro lugar, versículos 5 e 6. Ilva, eu tenho 5 pontos, tá? Se tu quiser esperar mais um pouquinho.
Versículo 5 e 6, ele vai dizer então, Hebreus 11, nosso texto base, versículos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Então ele foi levado por Deus, né? Como se Deus o pinçasse do meio aqui da humanidade e levasse ele para si ao céu. Então, pela fé, Enoque foi levado, né, por Deus a fim de não passar pela morte. Ele não foi achado, porque Deus o havia levado. Aí ele vai dizer, pois antes de ser levado, então tem uma razão, né? Não é que Deus escolheu como num prêmio e disse, vou levar um ser humano para junto de mim que não vai experimentar a morte. Não, a Bíblia vai dizer que antes de ser levado, ele obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Antes de ser levado, ele obteve um testemunho de que havia agradado a Deus. E aí vem o texto famoso, que é o 6, que ele vai dizer, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima tem que crer nele. Então esse texto ele está associado a essa história de Enoque. Então preste bem atenção. O ponto aqui para mim é o seguinte, é você experimentar uma fé tão sólida, tão próxima de Deus, que a morte ela se torne apenas uma passagem sutil de volta para Deus. Então foi isso que Enoque viveu e é isso que a Bíblia está mostrando. Que ele caminhava tão perto de Deus que esse termo passagem ele não é muito usado por nós evangélicos, mas ele serve, né? Então que essa passagem, né, daqui para o céu, ela foi muito tranquila. Então é claro, é difícil a gente saber como foi, se Deus matou ele, se Deus sugou ele, né? A gente fica sempre criando teorias. E aí eu não sei se você já ouviu a história do profeta Eliseu, né? Que diz que ele subiu num redemoinho de fogo, mas se você ler o texto diz que foi uma carruagem, e aí cada um vai dizendo uma coisa e a gente acaba esticando a história. Mas fato é que Deus levou Enoque para si. Agora a minha pergunta é, imagine o nível de amizade e relacionamento que eles tinham para que Deus decidisse levá-lo para si. E mais interessante é você pensar que Enoque ele era pré um monte de coisa. Pré-profetas, pré-Bíblia completa, porque essa Bíblia que nós temos é coisa de muito pouco tempo atrás, menos de 2000 anos. A completude dela, né? Antigo e Novo Testamento. Ele é pré-Novo Testamento, ou seja, Enoque não conheceu Jesus e as cartas de Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o princípio por trás aqui é que não tem a ver com conhecimento, tem a ver com andar junto. Enoque tinha de Deus muito pouco em relação ao que nós temos. Isso é exótico de se dizer, mas você conhece mais coisas sobre Deus, teologicamente falando, do que Enoque conhecia, porque você tem mais conteúdo bíblico, ou pelo menos mais disponibilidade, mais acesso. Agora, o que a Bíblia está dizendo é que eles dois andavam tão perto que Deus disse, vou levar para mim. Vou subir ele naturalmente para ficar perto de mim. Isso me faz lembrar do meu querido amigo, meu irmão e seu irmão em Cristo, John Wesley. Quem já ouviu falar do John Wesley? John Wesley foi fundador de uma igreja chamada Igreja Metodista. Não que ele o quisesse, né? Ela foi constituída póstumamente após a morte dele, mas a Igreja Metodista veio do John Wesley. John Wesley era um pastor anglicano, né? A Igreja Anglicana é uma igreja antiga, também lá da Inglaterra, uma divisão da Igreja Católica. Ele era um pastor anglicano e ele queria ser anglicano, ele não queria criar nenhuma denominação. Só que ele resolveu pregar fora das igrejas, fora desse espaço. E resolveu pregar fora desse círculo que todo mundo prega. E ele resolveu então pregar para, aqui eu tenho anotado, para os mineiros, né, para os pobres, basicamente. Ele foi pregando para gente que, mineiros, camponeses e pobres, gente que ninguém na época estava interessado em ir atrás. Eles viviam na igreja uma coisa muito elitizada. E aí ele disse o seguinte, o mundo é a minha paróquia, né? O mundo é a minha paróquia, ou seja, eu vou pregar para todo mundo. O que eu quero que você entenda com essa história? Que John Wesley, ele teve um ministério de 50 anos, mais de 50 anos, ele morreu com 87 anos. Ele pregou mais de 40 mil sermões. Você tem ideia do que é pregar 40 mil sermões?
Eu não fiz a conta de quantos dá por ano, mas dá bastante. Talvez, vamos pensar em 1.000 por ano, uns 3 por dia. Se a gente fizer uma conta rápida, ele andou 400 mil quilômetros. Não sei se você já parou para calcular o que são 400 mil quilômetros, mas o Brasil de ponta a ponta tem menos, acho que de 5 mil quilômetros. Então nós estamos falando de muitas vezes, né, 100 vezes, ir de uma ponta até outra do Brasil. Isso ao longo de toda a vida. Agora não se esqueça, a cavalo e de barco. Então, sem as tecnologias e sem as estradas que nós temos hoje. Ele conseguia andar a cavalo e lia a Bíblia ao mesmo tempo enquanto andava a cavalo. Né? Para a gente, quem já andou a cavalo, já é difícil só fazer o cavalo andar. Ele ainda conseguia lendo a Bíblia. 40 mil sermões, 400 mil quilômetros. E ele chegou a pregar para 20 até 30 mil pessoas. Né? Eu coloquei no Google, agora não tenho aqui o nome, mas tem um lugar que ele pregava, né, lá na Grã-Bretanha, na Inglaterra, acho que na Escócia, se não me engano, tinha um local que era uma espécie de escavação de uma mina, assim, ela é toda redonda, e aí é Gwynedd Pit, o nome do lugar, e hoje é um sítio arqueológico, histórico, assim, fechado, e ela tinha toda uma acústica, né? Então você pensa, como é que alguém prega para 20 mil pessoas sem microfone, gente? Não existia ainda caixa de som, por causa da acústica do lugar. 20 a 30 mil pessoas. Chegam a falar em 30 mil pessoas. 30 mil pessoas é um estádio de futebol médio ou pequeno, talvez. É muita gente. Muita gente. E esse homem viveu algo lindo. Por que eu gosto de trazer a história dele? Porque eu li a biografia dele, comentei isso em algum sermão já, eu li no início do seminário. Eu consegui achar ela para vender. E se você, por acaso, quer procurar livros raros, tem um site chamado estantevirtual.com.br, e lá eu achei esse livro, óbvio, né, um pouquinho mais caro do que o normal de um livro, com uns furinhos de traça, mas achei, ele chegou essa semana, estou bem feliz. E esse livro vai citar, então, a história inteira de John Wesley, né, são 360 páginas, e no final ele vai descrever, então, a morte de John Wesley. E eu quero lê-la para você como ilustração para esse nosso terceiro ponto, onde a gente está falando da caminhada de Enoque, eu gostaria que você ouvisse. É só um parágrafo. Nos últimos dias de sua vida, John Wesley já estava muito fraco fisicamente, mas permanecia lúcido e em profunda paz. Morreu com 87 anos, demonstrava serenidade e confiança total em Deus. Cercado por irmãos da fé, Wesley passou seus momentos finais em oração e adoração. Em determinado momento, alguém começou a cantar um hino e, embora não tivesse forças para acompanhar com a voz, ele já estava, né, velhinho, cansado, ele ergueu levemente a mão como sinal de louvor. Pouco antes de morrer, pediram que ele dissesse algumas palavras. Com grande esforço, ele levantou o braço e repetiu por 2 vezes. O melhor de tudo é que Deus está conosco. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Essas foram suas últimas palavras registradas. Em paz, sem agonia e sem medo. Preste atenção. Em paz, sem agonia e sem medo. John Wesley descansou no Senhor. Olha que interessante a expressão, né? Descansou no Senhor, porque a vida é um cansaço. E Deus é o nosso descanso. Descansou no Senhor em 2 de março de 1791. Deixando como testemunho final aquilo que pregou por toda a vida. A presença de Deus é a maior segurança do cristão, na vida e na morte. Amém? Para fechar, uma frase de Jonathan Edwards, outro avivalista, esse dos Estados Unidos, alguém que eu também gosto muito, li a biografia dele ano passado. Ele vai dizer o seguinte: viver para a glória de Deus é a melhor preparação para morrer em paz. Viver para a glória de Deus é a melhor preparação para morrer em paz. Eu encerro esse terceiro ponto dizendo para você que a morte ela só é um risco, ela só nos assusta quando a gente não está resolvido a nossa salvação, quando a gente não está em paz. Se você tem isso resolvido, você pode descansar no Senhor, como Wesley disse, né? Descansar no Senhor em vida. E depois, quando você for encontrar Ele, quando eu for encontrar Ele. No final, a gente vai orar por isso e pedir que Deus nos dê cada dia mais essa certeza. Quarto ponto e penúltimo,
Agora no versículo 6, então, a continuidade, né? Ele vai dizer que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Então preste atenção, a fé, ela é a porta de entrada para um relacionamento profundo com Deus. Para um relacionamento profundo com Deus. Não existe possibilidade ou forma de você ter um relacionamento profundo com Deus se você não acreditar profundamente que ele existe. Deu para entender? Então o que ele está dizendo aqui, o que Enoque viveu, lembra que o 6 está ligado ao 5. Tinha a ver com uma fé tão profunda de quem era Deus para ele. E ele está dizendo, de fato, sem fé é impossível que você agrade a Deus. Porque é necessário que quem se aproxime dele creia que ele existe. É uma obviedade, né? Então a gente vai desmembrar em 3. Em primeiro lugar, para agradar a Deus, você precisa crer nele. Então repense o seu comportamento e a sua oração. Pense numa postura firme e numa oração firme. Então, em primeiro lugar, pense comigo. Ó. Como que é uma oração firme? É Deus, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor existe. Obrigado porque o Senhor me escuta. Lembra do texto de João que eu já citei aqui diversas vezes? Ele fala, Pai, obrigado porque o Senhor me ouve. Então, essa é uma oração com fé. Eu não estou falando de uma fé extravagante que você vai mudar o mundo. Não estou indo nesse ponto. Eu estou falando do básico. De quando você senta para orar, você dizer, Deus, eu sei que o Senhor existe. Obrigado porque o Senhor está me ouvindo. Obrigado porque o Senhor me ama. Obrigado porque eu posso te dizer coisas que eu sei que te interessam e que o Senhor vai levar em consideração. Então, para agradar a Deus, você precisa crer que Ele está ali, ouvindo a sua oração. Em segundo lugar, é necessário que aquele que se aproxima acredite que Ele existe. É meio óbvio, mas precisa ser dito. Precisa ser dito. É o mesmo raciocínio, né, do ponto A. Deus, eu sei que o Senhor existe. Porque como que você vai crer num Deus que você não acredita que existe? Como que você vai orar para um Deus que você não acredita que existe? Como que você vai se relacionar com Deus? Como que você vai dizer que pertence a um Deus que você nem acredita que existe? Então parece uma obviedade, mas na verdade é uma necessidade. Precisa acontecer isso. Terceiro lugar, ele vai dizer que recompensa aqueles que o buscam, né? Aquele que o busca. Então Deus, ele recompensa as pessoas que buscam ele. Esse assunto, ele é complexo porque existem muitas teologias distorcidas em cima disso, mas você precisa me ouvir e acreditar no que eu estou dizendo. Deus, ele recompensa quem caminha com ele, quem caminha perto dele. A Bíblia é clara nisso. Existe sim teologia de bênção e existe teologia de maldição na Bíblia. Existe. O problema é que elas são distorcidas na mão de pastores que ou por interesse ou por má interpretação estragam ela. Mas existe sim uma caminhada próxima de Deus, eu citei isso no domingo passado, existe sim uma caminhada próxima de Deus que gera benefícios. Existe sim. A palavra bênção, ela é bíblica. Ela não vem da teologia da prosperidade, que é uma teologia diabólica. Ela não vem. Ela vem da Bíblia e nós podemos desfrutar de bênçãos. A questão é com que equilíbrio, com que sabedoria, com que serenidade faremos isso. E aí eu quero ler para você mais um texto de Provérbios 8, 17. Provérbios lá no meio da Bíblia, 8, 17. Provérbios 8, 17, ele vai dizer, amo os que me amam e quem me procura me encontra. Quem me procura me encontra. Deus existe. Deus está pronto. Eu não gosto de usar essa palavra, mas vou usar. À disposição. Porque parece que Deus está ali sentado esperando a gente. Isso não condiz exatamente com a verdade. Mas ele está aberto a relacionamento. Ele quer esse relacionamento. Ele gostaria desse relacionamento. A Bíblia é clara nisso em diversos e diversos textos. E esse de Provérbios diz isso. Eu amo aqueles que me amam.
Ou seja, há um amor recíproco. Ele está pronto para esse amor. E quem me procura vai me encontrar. Isso é uma promessa. Não existe a possibilidade de você procurar Deus e não encontrá-lo. Por quê? Porque ele quer ser buscado e procurado. Ele gostaria disso, é algo que ele espera. Essa busca de quem é Deus, como eu me relaciono melhor com ele, como que eu faço para entender ele. Porque a gente vive uma dualidade. Você nunca vai entender ele, mas a busca pelo entendimento dele é o que te faz conhecer mais ele e às vezes amar mais. Entende? Você nunca vai entender perfeitamente, porque ele é um Deus completamente além do nosso entendimento, mas essa jornada de fé, não uma jornada cética para desmembrar Deus, mas uma jornada bonita de ler livros, buscar, ir atrás, tentar entender Deus, isso faz com que a gente conheça mais ele e caminhe de forma mais bonita. Quem me procura, me encontra. Deus está querendo ser encontrado, e você só vai conseguir isso como? Aí entra uma coisa que você precisa gravar. Não existe nenhum outro caminho e nenhuma fórmula mágica para encontrar a Deus, que não seja tirar tempo para orar e ler a Bíblia. Orar e ler a Bíblia. Orar e ler a Bíblia. E como um plus, o jejum. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a Bíblia não indica nenhum outro caminho. Nós gostaríamos que ela indicasse. A gente gostaria de encontrar Deus dormindo, não é? Porque daí a gente não faz nenhum esforço e não gasta tempo. A gente queria encontrar Deus, sei lá, caminhando, correndo, trabalhando, mas ele está quietinho. Só quem já ignorou Deus sabe disso. Se você não falar com ele, ele vai ficar quietinho. Porque a Bíblia diz que quem me procura, me encontra. Você precisa procurar. Você precisa procurar. E procurando, você vai se surpreender, porque Deus responde. Deus responde. Deus dá respostas incríveis para aqueles que buscam. Deus responde. Amém? E quinto e último lugar, agora vamos lá para Hebreus 11, de 13 a 16. Hebreus 11, de 13 a 16. O texto diz: todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe, se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se não se envergonha deles, e se na verdade, desculpa, vou ler uma frase, se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam, preste bem atenção que esse é o nosso ponto-chave, desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Então Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Preste bem atenção. O que o texto está dizendo é que ele está falando sobre a fragilidade do apego a essa vida, porque ela acaba. E mais para frente, no texto de Hebreus, ele vai falar sobre a forma que alguns morreram. Não sei se você já leu Hebreus capítulo 11, eu não sei se você já ouviu os relatos históricos sobre isso. Tem um livro chamado Livro dos Mártires, e os relatos eles são terríveis, sobre serem cerrados ao meio, crucificados de cabeça para baixo, né, mutilados, né, cortados em pedaços, simplesmente pela fé em Cristo. E aí, passados 2000 anos, você diz, nossa, que coisa horrível. Gente, eu não me lembro agora o número, e eu posso estar completamente errado o que eu vou dizer, mas é algo entre, talvez, 10 ou 15% dos cristãos do mundo, ou seja, nós, evangélicos, estão em zonas proibidas, perseguidas, onde eles podem ser presos ou mortos ou torturados a qualquer momento. Então, quando eu falo desses assuntos, quando eu li esse texto, que Deus trouxe ao meu coração, né, para falar hoje, é que
esse assunto de céu, de coisa celestial, ele vai se tornando tão distante de nós quando a nossa vida ela se torna pagã. O que é uma vida pagã? Uma vida que não tem Deus. Quando a gente se torna oco, né? Quando a gente se torna distante de Deus. Quando a gente faz o nosso devocional, o nosso tempo de leitura, de oração, quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, nós voltamos a ser quem deveríamos. Porque se todos que estamos aqui já entregamos a nossa vida a Deus, existe alguém chamado Espírito Santo que habita dentro do nosso coração. Então todos nós temos uma jornada com Deus, uma caminhada. E cada vez que você abandona essa caminhada, você vai se afastando. E quando você menos espera, você está oco. Não sobrou espiritualidade. Porque mesmo que você saiba quem é Deus, etc., isso não serve de nada. Porque o que nos leva para perto dele? Volte para o versículo 5, Enoque, o relacionamento profundo. Que vem, volte para os versículos anteriores, pela fé, pela caminhada, por estar perto dele. Então agora volte para esse texto para entender. Aqui o texto está falando sobre desejar uma pátria superior, isto é, a pátria celestial. E lá em cima ele vai dizer que eles eram estrangeiros e peregrinos na terra. Estrangeiros e peregrinos na terra. Tem uma frase do C.S. Lewis que vai dizer que se eu encontro em mim desejos que nada neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Se eu encontro em mim desejos que nada neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. O nosso lugar é o céu, a terra é um tempo finito. Não é infinito, é finito. Por isso nós não devemos nos amarrar tanto a ela ou amar tanto ela. Aí você diz, Caio, o que isso quer dizer e como que se resolve isso? Primeiro, você não pode definir quanto tempo você fica aqui. Naturalmente existe uma forma de fazer isso, mas ela não é bíblica nem recomendada, não é nós que escolhemos. É Deus que escolhe. E isso a Bíblia é muito claro e a vida tem nos provado. A vida tem nos provado. Nós não temos controle sobre isso. Então, o texto diz que nós somos estrangeiros, ou seja, a nossa nação, nosso país, a nossa terra é outra. O céu. E que nós somos peregrinos, ou seja, a gente está caminhando. Peregrino é aquele que caminha, caminha muito, indo em direção a algum lugar, a alguma meta, a alguma missão. A gente está caminhando, caminhando muito. Em direção aqui à pátria celestial. Nós estamos de passagem. Lembra do livro 40 Dias com Propósito, né? Uma Vida com Propósito, do Rick Warren? Ele vai dizer que a vida é um ensaio para a eternidade. Eu gosto muito dessa ideia. A vida é um ensaio para a eternidade. Então, ou seja, nós não... Cada dia que passamos aqui é como se a gente estivesse ensaiando para algo que vai acontecer depois, que vai ser de fato aquilo que nos importa. E o que nos importa é a vida com Deus, porque é o que vai sobrar na hora que Deus se encontrar com a gente. Nosso lugar é o céu e a terra um tempo finito. Segundo o subponto, ele vai dizer que Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus. Esse aqui é só uma pergunta que eu quero fazer para você. Ele diz que Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus. É uma pergunta desafiadora. Deus, ele se alegra de ser chamado o seu Deus, o seu agora, falando para você. Ou ele se envergonha? Quando ele olha para a sua vida, para o seu comportamento, para as suas conversas, para a sua internet, para tudo. A pergunta é essa, ele se envergonha ou ele se alegra? Ele tem orgulho de dizer, meu filho, ou ele diz, está rateando? Então essa é uma reflexão que só você pode fazer com o Espírito Santo. Em terceiro lugar, vai dizer que Deus nos preparou então essa cidade celestial. O que isso quer dizer? Né, a interpretação mais coerente e aceita, a Bíblia vai falar sobre Jerusalém celestial. Né? Jerusalém era a capital lá de Israel, que era o centro de tudo para eles na época, e eles então, usando a linguagem, claro, do país que eles viviam, eles vão pensar numa Jerusalém celestial, que é onde Deus os receberia. Então essa Jerusalém celestial é uma morada definitiva que Deus preparou para nós, o seu povo. Hebreus, não precisa abrir, Hebreus 12, 22 diz assim: vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo,
chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Ele está citando aqui, né, esse momento da nossa chegada em encontro com Cristo. Em Apocalipse ele vai citar também algumas vezes essa ideia. E fato é que, para você gravar bem, nós gostamos muitas vezes desse mundo. Às vezes não, mas via de regra gostamos. Da vida que temos, das coisas que queremos, que buscamos, enfim. Nós buscamos prazeres na vida. Mas o que você precisa entender com esse texto, principalmente, né, quando eu li todo esse texto, fazendo meu devocional e decidi pregá-lo, o principal para mim seria esse ponto 5 que Deus mais falou comigo. Sobre um equilíbrio muito difícil, que seria como eu desfruto da vida que eu tenho aqui, e eu pessoalmente gosto de desfrutar, e tenho tentado desfrutar, e tenho gerado cada vez mais sonhos de desfrute, ou seja, de como eu vou aproveitar essa vida que eu tenho aqui, sem, agora preste atenção, sem que esses sonhos e esses desejos, eles passem por cima da minha fé, do meu caráter, da minha moralidade, do meu foco. Deu para entender, gente? Vou explicar de novo. Você tem o mesmo desafio que eu. Você ama coisas, você persegue coisas, você busca coisas, você gostaria de coisas, de processos, de casas maiores, carros maiores, viagens, bens, relógio, uma comida melhor, qualquer coisa. Nós buscamos essas coisas. Nós buscamos. E elas, de fato, não são erradas, né? Errado é o processo, a forma e etc. Mas, se a gente faz isso da forma correta, a pergunta é como fazer isso sem estragar aquilo que Deus está construindo, entendendo que nós pertencemos à pátria celestial, à Nova Jerusalém. É ela que nos espera. E aí nós temos diversos relatos bíblicos, né? Inclusive aquela parábola, né? Acho que é em Mateus, que ele vai falar do cara rico, né? Que foi construindo cada vez mais galpões e botando cereais. E a Bíblia diz, louco, né? Hoje pedirão tua alma. Ou seja, ele foi juntando, mas ele morre naquela noite. Então, o que isso significa? Que nós não temos nenhum controle. O que nos sobra, então? Viver intensamente ao lado de Jesus, porque nós, quando tomamos uma decisão de entrega para Cristo, de conversão, nós decidimos, então, não fazer mais parte deste mundo. Nós nos tornamos cidadãos celestiais. E isso precisa mudar, então, a forma como nós vemos a vida. E aí algumas coisas elas perdem o sabor. Algumas coisas perdem o sabor. Eu cansei, né, de conversar, eu já falei que eu tenho um amigo empresário, então volta e meia a gente almoça, né, e acaba falando desses assuntos de bens, de empresas, de dinheiro, e eu cansei de dizer para ele isso, né, que eu gosto de algumas coisas, você sabe disso, eu nunca vou ser hipócrita de dizer que não gosto de viajar, de etc, de conforto. Mas eu sempre disse para ele, né, uma coisa que Deus construiu em mim é que isso não agarrasse meu coração. Era perder o sabor, era tipo, nunca tive o interesse, né, de ir além, de abrir uma empresa, de ganhar o dinheiro, porque não é aquilo que eu pessoalmente fui chamado para fazer. Não se preocupe, você pode abrir uma empresa, ficar muito rico, eu vou ficar muito feliz, né? Isso não é um pecado. O pecado sempre tem a ver com a forma que você chega lá e com como está o seu coração. Aí você diz, Caio, mas eu não tenho uma empresa e não sou muito rico. O coração é o mesmo, gente. O desafio é o mesmo, de entender que nós somos peregrinos, né? Eu quero terminar com uma frase do Spurgeon, que é um autor que eu gosto demais, Charles Spurgeon. Ele vai dizer o seguinte, o céu é o descanso do peregrino e o lar do estrangeiro. A gente não leu no texto, somos estrangeiros e peregrinos, eu penso que ele criou essa frase, né? Não dá para perguntar para ele, porque ele também morreu há uns 300 anos, mas ele criou essa frase pensando nesse texto, o céu é o descanso do peregrino e o lar do estrangeiro. O descanso do peregrino e o lar do estrangeiro. Então preste bem atenção, você foi criado por Deus, de fato, para viver essa vida aqui, porque ele te pôs aqui, né? Deus quis que você nascesse, mas a vida é um ensaio para a eternidade. Nós acreditamos que existe uma Jerusalém celestial e é para lá que iremos se cremos em Cristo. Amém? Feche seus olhos, a gente vai orar junto, depois cantaremos a última música.
Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por esse texto tão rico. Te agradecer pelas histórias que cada um desses irmãos viveram. Queremos te agradecer em nome de Jesus, porque o Senhor nos ensinou tantas coisas com esse texto, Deus. E eu quero te pedir, Deus, para a vida de cada pessoa que está aqui, a começar por mim, Deus, que a nossa fé ela cresça. Que cada dia mais nós possamos enxergar coisas que não estão aqui no mundo físico, coisas que a gente só enxerga com os olhos da fé. Coisas que estamos precisando, coisas que estamos te pedindo, milagres que só o Senhor pode fazer, milagres de cura, Deus, em relação a doenças, saúde que a gente precisa, milagres financeiros, Deus, portas de emprego, conversões na nossa família, coisas que só o Senhor pode fazer. Nós queremos, em nome de Jesus, te pedir, Deus, que o Senhor possa agir nessas situações. E nós queremos exercer a nossa fé, acreditando que o Senhor é um Deus que vê, que se importa, que atende, que vai atuar em nome de Jesus em cima desses assuntos que a gente tem colocado diante de Ti. Deus, eu peço que o Senhor aumente a nossa fé, Deus, que cada dia mais nós consigamos acreditar mais em Ti, que cada dia mais nós consigamos Te perceber na nossa vida, no nosso dia a dia, que cada dia mais nós consigamos caminhar contigo, Deus, e que nós sejamos filhos preciosos aos Teus olhos, cada dia perto de Ti, andando contigo e Te buscando mais em nome de Jesus. Senhor, eu também te peço em relação a esse entendimento da cidade celestial. Nos ajuda a lembrar disso, Deus. Nós não fomos feitos para a terra. Nós fomos feitos na terra para o céu, Deus. A nossa vida é perto de Ti, focada em Ti, rumando a Ti. Nós chegaremos um dia até o céu, Deus. Nos ajuda a lembrar que nós somos peregrinos e estamos numa longa jornada para encontrar o Senhor. Então nos ajuda, Deus, a ter esse foco, Deus, o foco de que nós não vivemos para o que está aqui, mas que a gente vai te encontrar um dia. E quero também, em nome de Jesus, pedir por essa semana, Deus. Nós todos teremos os nossos desafios, alguns maiores, alguns menores, alguns mais simples, alguns mais complexos, cada um envolvendo uma área, mas a gente quer entregar, Pai, o nosso coração nas Tuas mãos, as nossas emoções nas Tuas mãos, as nossas sensações, os nossos medos, as nossas alegrias, tudo aquilo que viveremos. A gente quer entrar na nossa semana, Deus, focado em Ti, no Teu amor e no Teu cuidado, sabendo que o Senhor cuida de nós e vai sempre cuidar em nome de Jesus.